tudo certo. Hoje eu queria fazer uma pequena reflexão sobre o Estado, sobre a laicidade do Estado. Então eu queria começar fazendo uma pergunta. Será que o Estado é laico? Eu acho que você já deve ter ouvido essa palavrinha aí, laico. Será que o Estado é laico? Ora, o que é laico? Laico é que não pertence a uma religião, que não está sujeito a uma religião. Então, quando se pergunta se o Estado é laico, é se o Estado tem algum vínculo com a religião. Mas antes de a gente responder essa pergunta, se o Estado é laico, eu queria fazer outra pergunta, que é a seguinte, e é muito interessante essa pergunta que eu vou fazer para você. De quem é o Estado? Será que o Estado tem uma propriedade? Será que ele é de alguma empresa? Será que o Estado é de alguma religião? De quem é o Estado? Então, o Estado é uma organização e que não tem um dono. Ela não é de uma empresa, ela não é de uma religião, ela não é de uma pessoa. O Estado, ele é pensado, o Estado é uma organização pensada para atender a todos, para distribuir o bem a todos, para tornar o convívio social melhor. Então, nesse sentido, se tem um dono, se o Estado tem um dono, o dono seria o povo, seria os cidadãos, né? Nós sabemos que no passado o Brasil tinha uma religião oficial. E qual era a religião oficial do Brasil? Era o catolicismo. Que o catolicismo é uma religião cristã, né? Ou seja, é uma religião que afirma Jesus Cristo, que afirma as ideias pregadas por Jesus Cristo e tem sua teologia própria voltada para a questão de Jesus Cristo. Então, no passado, o Brasil tinha, por religião oficial, o catolicismo. Inclusive, teve Constituição, né, no passado também, que no seu preâmbulo, no seu começo, ela estava sob, né, sob a proteção da Santíssima Trindade, que, como vocês sabem, a Trindade é um dogma, é uma doutrina da religião cristã, que o Deus, ele é trino, são três e ao mesmo tempo ele é apenas um. Então isso aí nós já sabemos, né? Mas será que deve haver esse vínculo entre Estado e religião? Ora, no passado houve essa junção, esse casamento do Estado com a religião. Mas hoje, será que tem que ser assim? Será que o Estado, enquanto organização, tem que estar unida com a religião? Claro que não. Se o Estado é uma organização para o povo, se todos não são cristãos, se todos não são judeus, se todos não são islâmicos, se todos não são budistas, mas se cada um tem a sua profissão de fé ou a sua ideologia religiosa,
se cada pessoa tem a sua forma de pensar no que se refere à religião, então é de se esperar que o Estado, enquanto organização, não se una com a religião. Mas, respondendo à pergunta inicial que eu fiz, se o Estado ele é laico, eu queria responder da seguinte forma: não era para o Estado ser laico, porque hoje nós trabalhamos com a ideia de separação de Estado e religião. Mas será que na prática o nosso Estado ele é laico, ou seja, efetivamente, realmente ele é laico? Ora, eu penso que não. Por quê? Primeiro, a nossa lei máxima, que é a Constituição Federal, e a última Constituição Federal foi promulgada em 1988. Então, no início da Constituição, basta você abrir a sua Constituição e você vai ver que ela é promulgada sob a proteção de Deus. E que Deus é aquele ali? Certamente é o Deus pregado pela religião cristã. Esse Deus, essa ideia de Deus, que geralmente se tem aqui no Brasil, que é a ideia do Deus cristão. Por quê? Porque o Brasil hoje é um país cristianizado, ou seja, é um país onde a religião cristã é a maior de todas. Então a maioria esmagadora do povo brasileiro, ela é cristã, eles são cristãos. Então, a Constituição ela começa dizendo que ela é promulgada sob a proteção de Deus. Mas não somente isso, nós vemos nos prédios públicos, né, alguns objetos que, como o crucifixo, por exemplo, ou até mesmo a foto de Jesus Cristo, onde mostra que naquele espaço público ali há um objeto religioso, quer dizer, um objeto que representa uma ideologia religiosa. Também nós temos aqui no Brasil também as cédulas de dinheiro, que também vem com o nome que Deus seja louvado. Então é outra marca, digamos assim, de questões religiosas misturadas com as questões do Estado. Então eu entendo que isso aí é um ranço, não é? Ou seja, no passado, religião e Estado estiveram juntos e a gente está saindo disso, porque o Estado deve ser laico, mas há um ranço aí, né? Há como se fosse uma saudade, né? Então nós vemos hoje também essas questões que você já deve saber, que envolvem a bancada evangélica. O que é uma bancada evangélica? A bancada evangélica é um grupo de pessoas, de parlamentares, quer seja no Senado, na Câmara dos Deputados, no âmbito também municipal, nas câmaras de vereadores, e, enfim, qualquer âmbito, seja município, estado ou união, são bancadas, ou seja, são pessoas que têm uma determinada religião, no caso cristã, que eles, mais ou menos, eles se articulam para somente ser aprovado ideias ou projetos de acordo com interesses da própria religião, né? Ou seja, ele pega aquilo que a religião dele prega, aquilo que a religião dele entende, em termos morais, digamos assim, e eles querem fazer disso ou uma lei, ou impedir que determinada lei passe, porque para ele está tudo errado aquilo ali, porque colide, bate de frente com a sua religião. Veja só, na verdade, o pensamento
pensamento religioso, e agora falando da igreja cristã, que é a maior do Brasil, o pensamento comum cristão é um pensamento atrasado, um pensamento retrógrado, é um pensamento que é extraído de uma visão literalista da Bíblia, da Escritura, que é o livro sagrado para os cristãos. Então, são livros muito antigos, escritos há muito tempo atrás, e que, em termos morais, em termos práticos, não servem mais para hoje, com a nova realidade, com a nova forma de pensar, com todos os avanços que nós tivemos. Então, de fato não dá para se extrair dali da Bíblia coisas muito interessantes para o nosso convívio social, ainda que se queira. Então, nesse sentido, o pensamento comum montado a partir da Bíblia, ela tem sido um atraso para a nação. Até porque, apesar de o Estado ser laico, pelo menos em tese, apesar dele ser laico, mas há esse ranço, né, dessa ideia da junção entre Estado e religião. Como a maioria das pessoas aqui são cristãs, é lógico que o parlamento, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, estão compostos por pessoas totalmente influenciados pela moral cristã, pela ideia cristã do próprio Deus, não é? As questões morais referentes a aborto, por exemplo, a questão dos homossexuais, a questão da mulher, do papel da mulher, e outras questões mais importantes que têm que ser tratadas, mas não com um olhar religioso, mas um olhar livre da religião. Então é por isso que nós estamos tão atrasados em relação até a outros países, estamos andando atrás, né? Digamos que numa corrida onde muitos já chegaram, nós ainda estamos chegando. Então, pessoal, o Estado, ele deve ser laico, ele tem que ser laico, porque o Estado visa a todo cidadão, certo? Então, nós temos uma pluralidade de todos os sentidos aqui, no gosto, na cultura, na religião. Então, o Estado ser laico é um respeito a essa diversidade, é um respeito a essa pluralidade. Então, Deus é uma ideia religiosa. Então, essa ideia religiosa não deve estar presente, digamos assim, no Estado. Então é por isso que eu penso que os órgãos públicos não deveriam ter o crucifixo, porque ali não é um templo, E por que não botar o objeto de outras religiões? Aí, na verdade, não era para botar nenhum objeto, porque ali é um órgão público. Então isso daí, digamos assim, dá o que falar, porque pessoas de outras religiões se sentem desprivilegiadas, digamos assim. Então, sendo Deus uma ideia religiosa, certo? Tem que ficar à parte, né? Então,
nenhuma mistura deveria haver. Embora nós sabemos que às vezes os deputados, ou quem sabe até um presidente da República, se ele tivesse ideias religiosas, ele vai querer trazer para o contexto da política as questões religiosas. Então, penso que não se admite mais essa prática, ou não devemos admitir essa prática de pessoas querendo trazer ideias religiosas, né, para dentro da política, querendo misturar as coisas, porque não se deve fazer isso e por questões que eu já falei aqui. Então, pessoal, que fique muito bem esclarecido. Estado laico é aquele que não pertence a uma religião, não tem religião oficial, e o Brasil é um país laico, ou deve ser laico, e separar muito bem a religião e o Estado. E nós sabemos que na própria Constituição da República existe artigos que dá essa liberdade de crença, a liberdade de crença para que cada um tenha a sua crença, e essas pessoas não podem ser discriminadas, nem podem perder direito algum em motivo de sua crença, como também é garantido também o direito de culto, ou seja, de cultuar, de se organizar, de se encontrar em um determinado lugar, templo, casa, seja onde for, ao ar livre, para fazer seu culto ao seu Deus, né? Porque cada um tem o seu Deus, cada um vê Deus de uma forma. Então, é isso aí. Um abraço e paz.